Olá, pessoal. Meu nome é Juliano Pinheiro. Eu sou tutor voluntário do LALAEC e hoje no projeto LALAEC Entrevista, o nosso convidado é o professor Marcos Rogério Reck Dornelles. Seja bem-vindo, professor. Quem é o professor Marcos Dornelles? Ele é professor associado da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, é docente do curso de Letras, CEPAC, e dos programas de pós-graduação PPG-CUT e PPG Letras. Licenciado em Letras pela UFMS, FAO, mestre em Letras e em Estudos Literários e doutor em Letras e Estudos Literários, ambos pela UFMS PPG Letras. Também é líder do grupo de pesquisa Literatura e Estudos Interdisciplinares e coordenador do projeto de pesquisa Diálogos Temáticos e Reflexivos em Literaturas de Expressão Iberófona. Desenvolve atividades nos âmbitos teóricos de temática e tematologia, metacrítica, modos e gêneros literários, literatura comparada, teorias do conto, lírica e ficção portuguesa contemporânea, estudos interdisciplinares, estudos culturais, sujeitos e linguagens, ensino de literatura, também é autor dos livros de crítica literária O Voo da Palavra em Novo Lume, de Torres Filho, e Ruínas da Modernidade. Professor Marcos, muito bem-vindo, a palavra é sua. Muito obrigado, Juliano. Muito obrigado pelo convite ao acadêmico Juliano, ao professor Carlos Plácido, à acadêmica Flaviane. Agradeço aí a participação na página do YouTube do grupo de pesquisa e agradeço a possibilidade aí de interlocução com os espectadores, com o público do LALAEC, essa grande iniciativa aí do nosso professor Carlos Plácido, da UFMS, do campus CEPAM, campus Pantanal, e também em interlocução com o PPG Letras. Muito obrigado pelo convite, é um prazer participar e poder realizar uma espécie de interface aí entre campi, entre grupos de pesquisa, entre unidades da nossa instituição. Bom, minha apresentação já foi feita anteriormente pelo acadêmico Juliano. Eu vou tentar apresentar aí alguns aspectos do grupo de pesquisa, do projeto de pesquisa, e alguns elementos aí de criação literária, entrando no âmbito que também dialoga o LALAEC, que é o âmbito da parte criativa, da parte da criação. Então, temos diferentes âmbitos, né? Ensino, pesquisa, extensão, que vão orbitar na parte acadêmica, mas também na parte criativa, na parte da criação artística, que é muito importante para a gente vislumbrar outros horizontes. Eu vou apresentar um PowerPoint com alguns slides e haverá também perguntas aí do acadêmico Juliano e a gente vai tentando intercalar e alternar alguns momentos de perguntas com o PowerPoint. Bom, como o Juliano já havia dito, o nome do grupo de pesquisa que eu sou líder é o Grupo de Pesquisa Literatura e Estudos Interdisciplinares. Esse grupo de pesquisa ele já tem bastante tempo, ele tem uma história aí um tanto quanto antiga, ele é de 2013, ele passou por algumas modificações, algumas alterações, e ele tem algumas propostas aí na sua composição. Dentre as propostas principais é tentar efetuar diálogos da literatura com outras áreas dos saberes, com outros ramos dos conhecimentos e das artes. Nós sabemos que a literatura está dentro da letra, linguística e artes, está dentro do colégio de humanidades, né, assim, num arcabouço vertical maior, né? E numa proposta de pesquisa mais nuclear, a gente tenta aí fazer essa interface, esse diálogo aí com outras áreas dos saberes e das artes. Para quem possa se interessar, pegar mais detalhes sobre o grupo de pesquisa, aí está o endereço do espelho para poder fazer o acesso. Aqui está o link do currículo Lattes para também conferir alguns detalhes do desenho, do design, da proposta de atuação. Bom, como o Juliano falou, eu atuo no curso
de Letras em Aquidauana, no campus de Aquidauana. Atuo também no PPG Letras, no programa de pós-graduação em Letras, no campus de Três Lagoas, nos cursos de mestrado e doutorado, e no programa de pós-graduação em Estudos Culturais, no campus de Aquidauana. Aqui está o link da página do YouTube do GP Literatura e Estudos Interdisciplinares. A página está em construção, ainda não temos vídeos postados, mas dentro em breve serão lançados lá na página do GP Literatura e Estudos Interdisciplinares. Bom, o grupo de pesquisa ele atua em 5 linhas diferentes, temos 5 linhas diferentes, mas primordialmente existe a atuação dentro dos 2 programas de pesquisa, o programa de pós-graduação em Letras de Três Lagoas e o programa de pós-graduação em Estudos Culturais em Aquidauana. Em Três Lagoas, nós temos historiografia literária, recepção e crítica, que é a linha de pesquisa que eu atuo, e em Aquidauana, sujeitos e linguagens. Mas no grupo de pesquisa foram criadas linhas de pesquisa mais específicas para vários tipos de atuação, né? Dentre elas, eu destaco composição temática e transporte teórico reflexivo em literaturas contemporâneas, que é uma atuação que pretende tratar de temas e assuntos recorrentes em diversas literaturas, associado com teoria da literatura, né, com várias correntes, com várias vertentes da teoria da literatura. Então, tentar associar aspectos teóricos com aspectos temáticos. Bastante destinado aí para os alunos da graduação, mas também para os alunos da pós-graduação. Se direciona bastante numa interlocução com o PPG Letras e, de outra parte, com a outra linha de pesquisa, artes, práticas emancipatórias, artes, práticas culturais e experiências emancipatórias, estaria mais direcionada aí para o PPG CULT, para o Programa de Pós-Graduação em Estudos Culturais. Tem mais 3 linhas de pesquisa, mas eu não vou entrar aqui nos detalhes, né? Porque elas são espécie de desdobramento aí anterior dessas 2 outras linhas de pesquisa. Bom, além de mim, que faço parte do grupo de pesquisa e sou o líder do grupo de pesquisa, nós temos alguns outros docentes que são pesquisadores do grupo. O professor José Alonso Torres Ferreira, que é professor do campus de Aquidauana, do CPAQ, curso de letras de Aquidauana. Ele é o vice-líder do grupo de pesquisa e ele, juntamente com o professor Edelberto Pauli Júnior, iniciaram comigo os trabalhos do grupo de pesquisa Literatura e Estudos Interdisciplinares. Além deles, temos o professor Abraão Costa Andrade, que é um professor da Universidade Federal da Paraíba, é professor de filosofia na Federal da Paraíba e efetua diálogos entre literatura e filosofia, já indicando esse âmbito da interface interdisciplinar. Temos também a professora Diana Milena Reck, que é do campus de Aquidauana, e a professora Alcione Maria dos Santos, que é do campus de Campo Grande, da FAALC, do curso de letras de Campo Grande. O grupo de pesquisa ele tem uma experiência já antiga, começou em 2013, e uma das primeiras ações foi a realização de um evento em 2014, Simpósio Nacional de Línguas e Literaturas e Encontro Nacional de Literatura e Filosofia. Isso foi em 2014, teve anais desse evento em 2014 e um dos destaques do evento foi uma mesa redonda Literatura e Filosofia, com a presença do professor Abraão Costa Andrade e do professor Edelberto Pauli Júnior. O grupo de pesquisa tem diversas ações, né, além da realização de eventos, a realização de eventos em parceria com outros grupos de pesquisa,
Camp, concursos de letras. Então, nesse sentido, já foram feitas ações ou na coordenação de eventos, como o seminário do Grupo de Pesquisa Literatura e Vida, que é o grupo de pesquisa do professor Howard, professor aposentado da UFMS. Já foram coordenados aí 3 eventos em articulação dos grupos de pesquisa. Também o CELIAC, que é um evento do curso de Aquidauana, 4º Seminário Nacional de Línguas e Linguagens. Também um apoio a um evento de Aquidauana, Seminário da Sociedade dos Leitores Vivos, e um evento do grupo de pesquisa da professora Karina, do Campus Pantanal e do PPG Letras, o seminário do grupo de pesquisa Literatura em Tempos Sombrios. O grupo de pesquisa ele atua na orientação de alunos de graduação, alunos de mestrado e doutorado, orientação aí de trabalho de conclusão de curso, de artigos, de iniciação científica e também de orientação aí de dissertações e teses, participações em evento, publicação de artigos, publicação de livro, publicação de textos literários também. Na medida do possível, tenta-se direcionar aí projetos de pesquisa, projetos de extensão, projetos de ensino, seja de autoria própria ou em articulação com outros docentes, outros pesquisadores. Além do grupo de pesquisa, tem também o projeto de pesquisa, diálogos temáticos e reflexivos em literaturas de expressão iberófona. Esse projeto de pesquisa conta também com a participação da professora Karina Marques, que é do Campus Pantanal e do PPG Letras, e da professora Janete Rosa da Fonseca, que é professora do curso de Pedagogia da UFMS, do campus de Aquidauana, e professora do PPG Cult, Programa de Pós-Graduação em Estudos Culturais. Bom, então, essas são as primeiras evidências, os primeiros elementos do grupo de pesquisa e do projeto de pesquisa. Eu vou falando aí mais conforme o desdobramento aí das perguntas, e eu tenho aqui alguns slides também de criação literária, Juliano. Muito bem, professor. Nossa, é fantástico. Uma pergunta que me deixou aqui bem intrigado sobre a apresentação, e aí me gerou uma pergunta aqui. Esse grupo tem mais ou menos 10, 12 anos de idade. Ele é um grupo bem maduro. Esse momento do Congresso, mais ou menos 2013, 2014, foi um elemento que motivou o senhor a aprofundar nessa linha de pesquisa, que cruza aí a escrita acadêmica com a criativa? Ou teve algum momento anterior, ou mesmo posterior a este evento, que se tornou aí um estopim para que despertasse esse interesse na pesquisa e na criação do grupo de pesquisa em si? A criação do grupo de pesquisa já é um anseio bastante antigo, né? Essa ideia de dialogar literatura e filosofia já é uma proposta bastante antiga, assim, desde da minha história de leitor. Eu sempre gostei muito de ler romance, ler poema, ler filosofia, ler contos. Sempre gostei muito de cinema, de artes visuais, né? Antes mesmo de eu entrar no curso de letras, eu já tinha essa pulsão, né? Eu vou usar um elemento aí da psicologia, que não é para algo teórico, né? Mas para mim é como se fosse algo instintivo, intuitivo, orgânico do meu ser. E eu sempre gostei da filosofia, tanto pelo seu viés mais disruptivo, quanto pelo seu viés sistemático também, né? Tanto pelo aspecto reflexivo, pelo aspecto crítico, mas também pelo aspecto ordenador, né?
as linhas do prazer e da dor, elas se retroalimentam, né? Então, já é uma história bastante antiga, né? Ao mesmo tempo que lia filosofia, lia poemas, lia romances, lia contos, né? E eu sempre pensei isso muito tempo antes de fazer o curso de letras. Assim, eu tive uma história profissional, cursei um pouco de economia, fui bancário, fui fiscal da saúde do município, né? Então, é uma história um tanto quanto tortuosa, assim, não é uma história em linha reta, né? E quando eu comecei a fazer letras, eu pensava nessa interação, nessa interface, nessa interlocução. Comecei dando aulas na UEMS, dei aula na UEMS um bom tempo, depois comecei dando aula na UFMS no campus de Corumbá, e consegui transferência para o campus de Aquidauana e pensei na realização do evento. E o evento tinha essa abordagem aí da línguas e literaturas, mas tinha essa perspectiva também de literatura e filosofia. Como eu tenho colegas no campus de Aquidauana que gostam muito dessa interlocução, o professor Adalberto, o professor Alonso, né? Nós idealizamos a realização do evento, né? E a literatura tem, assim, nessa proposta, nessa erupção aí, do instinto criativo, possibilidades de perspectiva de pensamento, né? Então, quando ocorre a criação literária, reflexões surgem, novos horizontes de indagação, novos horizontes de reflexão acontecem, né? Então, a criação artística, ela também é uma descoberta teórica. E vice-versa, a filosofia, ela, em certos momentos, ela encontra impasses, ela encontra dilemas, e aí o salto artístico, o salto literário, não digo que encontre soluções, mas aponta outros caminhos, né? Então, a realização do evento foi uma espécie de encontro dessas possibilidades. Essas reflexões interdisciplinares, professor, que o senhor fala aí, quais temas ou perspectivas o senhor tem explorado nesse cruzamento entre literatura, cultura e crítica? Tem alguma linha de pesquisa ou questão que o senhor considere central nesse trabalho? Eu publiquei um livro, Ruínas da Modernidade. A questão da terminologia da era moderna e da modernidade e do modernismo não é uma questão pacífica, né? Mas a era moderna vai começar lá com a ideologia mercantilista, com a estandardização dos processos lógicos e tal, né? Com imposição colonial e etc., né? E a modernidade, ela está mais ligada a um outro momento histórico, ao momento histórico do século XIX, com você vê algum tipo de beleza no caos da metrópole, com o Flaner, com Baudelaire, né? No meio da sujeira do mundo contemporâneo, você encontrar algum tipo de beleza, né? Mas seja esse viés lá dessa estandardização lógica da era moderna, lá com a expansão do continente europeu, que acumulou todas as tecnologias de guerra, né? Teve essa coincidência infeliz, né? Ou feliz, não sei, depende do ponto de vista. Seja nessa perspectiva ou na outra perspectiva, a questão das ruínas, né? Um projeto de sociabilidade, um projeto de vivência, um projeto de aproveitamento do bem-estar coletivo não se fez possível, né? Então, nós vivemos nessas ruínas, nós vivemos nesses escombros. Então, um dos temas é a questão das ruínas, né? Seja pela dissolução social, seja pelo aniquilamento das subjetividades, né? Então, esse é um dos temas. Isso pode ser observado em narrativas, em poemas, em peças de teatro, na atuação dos protagonistas, que podem vir a sucumbir no meio das suas performances, através
da seleção vocabular, né? Palavras que remetem às ruínas, palavras que remetem aos escombros, né? Então, um dos temas, sim, é a questão das ruínas nos nossos tempos contemporâneos, né? Incomunicabilidade, dificuldade desses processos de expansão das coletividades, etc. Então, esse seria um dos temas centrais. Muito bem. Pensando aqui na formação acadêmica, sobretudo para os pesquisadores de letras, de que maneira o seu projeto pode incentivar uma leitura crítica e até criativa das literaturas, por exemplo, de expressão iberófona, né? Aprofundando mais o assunto sobre isso. Existe, assim, alguma metodologia específica que vocês aplicam para que haja um incentivo à pesquisa dentro dessa literatura iberófona? Quando a gente desenha o guarda-chuva literaturas de expressão iberófona, no sentido de tentar ser o mais amplo possível, né? Quando nós vamos criar os títulos de grupo de pesquisa, e mais especificamente do projeto de pesquisa, nós temos essa dificuldade de tentar sintetizar e ampliar ao mesmo tempo, né? Mas a ideia é aproveitar todo um universo que está no mundo latino-americano, né? E no mundo ibérico, português e espanhol, né? Mas aí a expressão iberófona entra povos africanos que tiveram a sua ocupação, a sua invasão portuguesa e tal, né? Da Ásia e de outros lugares, né? E nos povos latino-americanos, também povos que especificamente não falam o idioma português ou o idioma espanhol, falam línguas autóctones, línguas originárias, idiomas locais, né? Mas se associam de alguma maneira a essa relação com o universo português e espanhol, seja por questões jurídicas, políticas, econômicas, culturais, etc. Então, a ideia era ser o mais amplo possível, né? Eu também oriento em literatura espanhola ou latino-americana, Cortázar, Borges, né? Quando eu faço estudo comparado de contos, né? Principalmente contos portugueses, com esses tópicos das teorias do conto, né? Porque Borges e Cortázar são escritores fundamentais na teoria do conto, né? Então, as janelas estão abertas, as portas estão abertas, né? E, especificamente, a questão da metodologia, ela passa pela temática e pela tematologia, né? No caso dos estudos literários, a temática ela tem a ver com a performance e com o conflito dramático das obras, então ela só é definida numa leitura posterior. E já a tematologia ela se dá por um outro meio, por um meio comparado, né? Compara-se com o percurso universal de determinados motivos, de determinados temas na história da literatura mundial, né? Então nós teríamos aí um determinado assunto que permanece na literatura planetária, na literatura mundial, e é feita uma comparação, né? Então, são duas frentes de estudo, a temática e a tematologia, que elas podem vir pioneiramente no estudo, na pesquisa de um acadêmico, de uma acadêmica, ou pode vir de forma secundária, se o acadêmico ou a acadêmica quiser trabalhar algum outro recorte teórico. Na medida do possível, tenta-se associar o que o grupo de pesquisa e também o que o projeto de pesquisa propõe com as exceções, com as propostas, com os desenhos, com o design, o projeto do acadêmico e da acadêmica, para também não criar uma camisa de força teórica, mas basicamente é essa questão dos temas, né, pela temática, que tem a ver aí com a ideia de performances e de conflitos dramáticos, e a tematologia que tem a ver com a história planetária de temas, assuntos, a
recorrência através dos motivos e dos temas e como eles são mudados com o novo aproveitamento, com as releituras, com as transformações, né? Então, nesse sentido, nós vemos sempre como releituras, né? Não como adaptações, né? À presença de um tema nos processos intertextuais. Muito bem. Por fim, professor Marcos, como última pergunta aqui, sobre tudo isso, principalmente para cooperar, ajudar num processo de pesquisa dos acadêmicos. Há planos aí para a realização de eventos, concursos ou oficinas que promovam a escrita acadêmica e literária de forma integrada? Ou seja, que tipo de envolvimento a própria comunidade acadêmica ela pode esperar nos próximos meses, tanto do grupo de pesquisa quanto da própria linha de pesquisa? Para 2026 vai ocorrer o primeiro seminário do Grupo de Pesquisa, Literatura e Estudos Interdisciplinares, né? O evento feito em 2014 era um evento do curso de letras, né? E posteriormente o grupo de pesquisa ele atuou em articulação com outros grupos de pesquisa, com cursos de letras, né? Com outros campi, então era uma atuação paralela, né? Agora, para 2026, vai ter o evento vai contar com seminário de debates de projetos de pesquisa, de pré-projetos de pesquisa, vai ter minicursos de escrita criativa, de criação literária, vai ter oficinas teóricas de várias frentes, de várias perspectivas, como teorias do conto, como a questão da temática e da tematologia, vai ter simpósios de comunicação orais, né? E a gente fica, muitas das vezes, tentando equilibrar a disponibilidade dos calendários, né? Porque a gente tem 2 semestres por ano e um evento ele acaba ocupando parte de uma semana, né? Então, os encontros das semanais que tem no semestre tem que ser bem equilibrados, né? Para um evento não roubar aí, muito espaço. Mas para 2026 vai ter o primeiro seminário do Grupo de Pesquisa e Estudos Interdisciplinares, com debates de projetos, com oficinas, minicursos, comunicações orais, mesas redondas, com toda essa composição. Eu trouxe também aqui algumas criações literárias, imagino que algumas você já deva conhecer, Juliano, porque você fez a disciplina Oficinas de Criação Literária, que foi ofertada em 2023 no PPG Letras, nos cursos de mestrado e doutorado do PPG Letras da UFMS. Então, aqui para a criação literária, eu trouxe um poema, Retrato do Artista quando Poema, que é uma homenagem ao nosso poeta sul-mato-grossense, Manuel de Barros. O poema é um tanto quanto extenso, ele vai ter 5 estrofes, aí eu não vou entrar agora neste momento, eu vou antes apresentar outras propostas de composição literária e deixo para o final um poema em homenagem a Manuel de Barros. Esse poema em homenagem a Manuel de Barros, ele foi composto lá para o evento em 2014. Aqui nós temos uma sessão de microcontos poéticos, né? Eles são microcontos porque o pendor principal é o pendor narrativo, não é a poeticidade, mas eles são microcontos poéticos porque ele tem essa luminura da composição linguística e também reverberante. Essa composição é um conjunto de microcontos poéticos. Essa composição se chama Tábula. Ela vai ter aí várias sessões, vai ter 7 sessões, e depois uma outra proposta de criação literária é uma releitura dos haikais inseridos aqui em terreiro do Mato Grosso do Sul, do Pantanal, do Cerrado,
aqui desses nossos horizontes. E aí nós temos a composição chamada Sol dos Momentos, e esses haikais eles vão atuar aqui em 3 partes também. Então, é uma releitura livre da proposta da composição nipônica, da composição oriental dos haikais, né? Não mantém a métrica tradicional lá proposta para os haikais, mas mantém assim de uma maneira próxima, né? Uma estética quantitativa assim que não destoe muito, e mantém a ideia da observação, da contemplação, de um quê, de um quando e de um como. Especificamente, se você trabalha com a ideia do haikai japonês, de um momento do dia, madrugada, manhã, sol pino, meio-dia, né? Fim da tarde, noite, ou se você trabalha a ideia das estações do ano, verão, outono, inverno, primavera, né? Que era proposta lá dos haikais orientais, principalmente aí, de Basho. Então, aqui teria essa proposta dos haikais, né? E nós podemos começar aí pelos microcontos poéticos, né? Lembrando que o microconto ele necessita do título para acontecer, diferentemente do haikai, que não adota títulos, né? E o microconto ele tem essa proposta, o microconto tem essa proposta da síntese, mas ao mesmo tempo do subterrâneo, né? Muita coisa fica recôndita, fica oculta aí no microconto. Tábula é uma releitura da tábula rasa, né? Antes era tábula espessa, e eu pensei que não precisa do espessa. A tábula já sintetiza aí a composição. Então, aqui mostrando esse aspecto que o Lalaek também atua, né, a escrita criativa, né, a criação literária. Temos esses microcontos poéticos, né? A primeira seção se chama Medusa. Medusa já está ligada àquela figura lendária, né, que petrificava quem olhasse, né? Então já se trabalha essa noção do desejo e do tabu, né? Algo muito recorrente aí na nossa literatura planetária, né? Dessas faces que se realimentam, né? Só que aqui a gente tem uma provocação com a figura lendária da Medusa aí, quando nós aplicamos uma vírgula, né? Medusa. A Medusa já está relacionada para uma conversa, né? Um apelo, é uma piscadela para a Medusa. Medusa, apenas um flerte, né? Para aquela pessoa corajosa que não está se importando em se petrificar, mas se abraçar com os caracóis dos cabelos serpentinados da Medusa. Então, aí nós temos essas questões aí que o microconto nos proporciona, né, todo esse aparato interno, interior aí, do que fica reverberando e fica ecoando. O próximo microconto, Narcissus, que seria em português Narciso, né, também a figura mítica de Narciso, que nos dias atuais está muito ligado à questão da compulsão, da obsessão aí por si mesmo, né, pela sua própria imagem. Né? Mas, no caso específico do Narciso, também tem dilemas envoltos a condições que não são primordialmente próprias a si, mas a maneira com que a sua figura foi criada e foi condicionada. Né? Tiresias, que era um adivinho, disse para a mãe de Narciso que ele teria êxito se ele não se conhecesse. Esse foi o oráculo, né? A previsão de Tiresias. E aí a mãe de Narciso não entendeu nada do que era essa profecia, né? Como assim? Ele vai ter êxito se ele não se conhecer, né? Então, essa auto-obsessão, essa autocomposição, né? Daí vem a palavra narquia, narcótico, né? O entorpecimento, só que o entorpecimento de si mesmo, né?
Então, esse microconto, As Avessas, Narciso não suportou a rivalidade, quebrou-os. O microconto também tem esse aspecto de um humor ácido, de um humor corrosivo e revelador. Né? E Quebrar o Espelho quebra-se também duas atuações, né? De refletir e de refratar. Né? Já se faz aí o interdito. Aí nós temos o terceiro microconto. Ele perdeu aqui a estética da fonte da letra, que foi adotada, mas vai permanecer com essa que acabou ficando. A terceira seção é Príapos, né? O Príapos também vai dialogar aí com esses horizontes da dor e do prazer, que podem transformar o tirano em um escravizado das suas vontades. Né? Príapo, especificamente, era filho de dois deuses, né, ligados ao êxtase, o deus Dionísio e a deusa Afrodite, a deusa do amor. E aqui, esse microconto, ele utiliza, por ser um microconto poético, ele também utiliza da estética da poesia visual, da poesia concreta, né? E aí ele faz essa apresentação visual da narrativa que se coloca aí. Então, vai tratar aí do infortúnio dessa divindade, dessa figura lendária. Depois, o próximo microconto, Títulos, né? Títulos, ele se apaixonou por uma deusa, a deusa Eos, a deusa Aurora, e esse moço, ele gostaria de permanecer vivendo seus afetos e paixões com a deusa, e ela o pediu para que ele fosse transformado em imortal, só que não pediu a juventude eterna, apenas pediu a imortalidade, e ele envelhece indefinidamente. Ao final desse processo, ele é transformado em cigarra. A cigarra em tormentas, eterno envelhecimento, expugnação diária, né? Então, aqui nós temos esse castigo diário, né? De um envelhecimento eterno, né? Aqui, horror body, alguma coisa assim, até um gênero de filme, né? A gente tem aquele filme A Substância, não sei se você chegou a ver, filme recente agora com a Demi Moore, né? E é um dos temas da nossa vida contemporânea, né? Como enganar o corpo, como retroceder esse processo, né? Algo até meio macabro. Enfim, aí a seção 5 era o deus Hércules, para nós, em língua portuguesa, né? Expiação divina, né? O castigo divino, somente 12 trabalhos. Né? Então, na nossa era da necessidade do trabalho diário, nós temos aqui essa possibilidade aí da circunscrição em 12 luas, né? Para esse aspecto sobre-humano das relações. Depois a seção 6, Dionisos, que nós já falamos anteriormente, o deus do êxtase, né? Vai dialogar, vai criar esses aspectos da tensão, da ambiguidade, da riqueza, né? Dessa interlocução aí com as pretensões, né? Do ego, né? Do controle, do domínio, né? De se achar que se pode ter processos de inteligibilidade lógicos, que controlem todas as possibilidades e valências externas, né? Então, uma consciência aparente, né? Um êxtase trágico. Então, junta aqui o aspecto do teatro ligado ao Deus, né? E junta a questão das vivências da vida cotidiana, em que o aprendizado é diário, a consciência é aparente e o êxtase é relativo, né? Embora potente. E, por fim, a seção 7, Zeus, né? Também vai trabalhar essa questão das ambiguidades, né? Desejo cativo, intercessor eventual, relâmpago, pleno artífice. Trabalha aí as ideias do circunstancial, do momentâneo, com a temporal, e também trabalha essas questões dos instintos, das pulsões, dessas relações contraditórias. Bom, então aí a gente sai desse diálogo
com a literatura mundial, daquilo que se chama aí os primórdios lá do mundo ocidental, e vamos aqui para o nosso sol dos nossos momentos. Eu separei aí esses haikais. Então, essa é uma primeira parte, né, que vai atuar nesse aspecto da observação, da contemplação, e tenta, assim, tirar os traços intelectualizados da linguagem, retirar os traços de erudição, né? O haikai, embora ele seja bastante cerebral, ele desce intertextualidades, ele desce erudições, né? Mas, como você sabe, não é o caso, porque aqui é poema, né, mas serve como uma metáfora. Todo conto conta duas histórias, né? Então, existem histórias que se encontram ao final. Rumor de folhas, na alvorada miúda, sabiá entoa. O sabiá ele também funciona como essa figura do observador, como figura que presencia, uma figura participante da transformação, né? A nossa própria transformação, de um dia após o outro, né? E um novo dia fazem grandes problemas parecerem minúsculos. Não estou propondo paráfrases, tá? É só um diálogo aqui livre. A seção 2, né, já trazendo para um outro momento diário, né, o momento do sol, do meio-dia, como fala lá o disco do Egberto Gismonti, né? E também fruto desse horizonte da contemplação, da observação, manga amarela, sol a pino, boca saliva. Essa ideia da construção de um ritmo, da construção de imagens, da interlocução dos sentidos, questão do tato, do paladar, da visão, da expressão das potencialidades aí dentro dos nossos horizontes sumatogrossenses, do Cerrado, do Pantanal, de Campo Grande. Revoada, Cerrado em arrebol, IP floresce. Então, a composição das imagens que se justapõem, né? Pássaros, o nosso pôr do sol e a nossa flora por meio das nossas árvores. Né? Então, aí teríamos também essa composição, essa criação literária, que faz releituras do haikai. Né? O haikai tem várias releituras, existem haikais que são filosóficos, haikais que são cômicos, né? E existem os haikais autênticos, né? Que são os haikais orientais, lá do nosso Basho e outros poetas e tal. Existem os senryus, que são os haikais que vão se destinar para o humor e tal. E aí fica a critério de quem quiser fazer apreciações, definir se deve ser chamado de haikai, de senryu, haikai com K, haikai com C, né? Mas, enfim, a homenagem aqui é para expandir. E aí, por fim, o poema que eu dedico aí ao nosso poeta Manuel de Barros, Retrato do Artista quando poema. Essa composição está nos anais do evento Simpósio Nacional de Línguas e Literaturas e Encontro Nacional de Literatura e Filosofia. O poema ele tem uma epígrafe que não está aqui no PowerPoint, mas eu leio aqui para nós. A poesia está guardada nas palavras, é tudo que eu sei, Manuel de Barros. Então, essa já é uma polêmica, já é uma controvérsia, né, contra as áreas do saber, né, que privilegiam ou as ideologias, ou as ideias, ou as atuações, as críticas sociais, o engajamento, a participação, né? E todas estão corretíssimas, né? São desejos, anseios muito valorosos, né? Mas aqui o nosso Manuel de Barros está falando aí de uma das diretrizes da literatura, como fala Jonathan Culler, a questão da linguagem, né? Dar ênfase à linguagem e também à interação
da linguagem. Então, tal qual os pássaros têm no ar e no voo as suas características, os peixes nas águas, no mergulho, os seres humanos têm na linguagem aí várias possibilidades de expansão. O pouco que quero, o relento, condão de lembrar o grato prazer de em ler as hieroglíficas letras, quando o poema Manuel me poesia. Está feita a promessa de semente que desenrola seu nome, Manuel. Fica na planta da nossa memória, fica na ponta da nossa saudade, fica na lágrima que dói. Está inventada a artimanha, sua simpatia desencaminha o ledor, nasce outro, o vivente. A poética nunca a mesma será. O muito que tenho Manuel nos momentos de puro só. Nós, momentos de muito com todos, o guardador de palavras. Que esteja sempre incompleto, Manuel, as nossas insignificâncias, enfim, infindam descobertas. Então, este é o poema em homenagem ao Manuel de Barros, em homenagem à coordenação dos trabalhos do LALAEC, do professor Carlos Plácido, da nossa acadêmica Flaviane, nosso acadêmico Juliano. É isso, muito bem, professor. Gostaria de agradecer ao professor doutor Marcos Dornelles pela sua contribuição científica e pela sua participação no canal do YouTube do Laboratório de Letramento Acadêmico e Criativo, LALAEC. Além disso, gostaríamos também de convidar os nossos espectadores a visitarem o site do projeto e também assistirem a outros vídeos postados aqui no canal. Obrigado e até mais. Muito obrigado, Juliano, muito obrigado ao nosso público. Até um próximo encontro.